Os Metroids são criaturas fictícias da série de jogos Metroid, desenvolvida pela Nintendo. Acabou o vídeo. Te enganei. Eles desempenham um papel central na franquia, tanto como uma ameaça, quanto como um elemento crucial para o desenvolvimento da trama, para sugar cabeças. Depois que a Nintendo começou com os remakes em Zero Mission e depois Samus Returns, muita coisa mudou na lore, e isso é natural em qualquer remake. Isso serve para consertar alguns errinhos de roteiro, algumas gameplays meio zoadinhas, ou até mesmo para piorar a situação, né? E só não dá pra gente falar que os parasitas começaram a infectar os Metroids, porque isso tá errado. E eu já vi vários vídeos falando isso, tá errado. Mas não estamos aqui para apontar se você está errado ou você está errado, e sim para contar a história desse bicinho fofinho que se te agarrava ao sugar Toda a sua energia vital até você virar pó. Lembrando, temos um vídeo em relação à origem da série Metroid, explicando as inspirações e o impacto que os filmes Alien tiveram na produção do jogo. Assiste porque tá legal pra caramba, mas depois desse. Para explicar para você a origem da criaturinha, precisamos contextualizar você de muitas coisas. Não há como falar de Metroid sem falar dos Chozo, além de que esse assunto está diretamente relacionado com a história da nossa loirinha espacial. Então teremos um resumo bem resumido de toda a franquia, e claro, teremos spoilers. Vamos a isso. Os Chozo são uma civilização interestelar dotados de uma inteligência gigantesca e uma tecnologia avançadíssima para o contexto daquele universo. Os Chozo também têm um passado bem nebuloso e até um pouco apagado. Acreditava-se que eles foram extintos, e em Metroid Prime 1, Samus, de certa forma, busca respostas para o suposto sumiço deles. E que descobrimos que não foram extintos. Mais tarde, com o remake de Metroid 2 e em Metroid 5, Metroid Dread, descobrimos que eles estavam apenas trabalhando no plano de fundo da história. Os Chozo também são conhecidos por colonizar vários planetas, entre eles os principais da franquia, Zebes, SR-388 e Talon 4. Eles usavam sua tecnologia avançada para explorar, construir e preservar o equilíbrio entre as formas de vida. Sua presença em tantos planetas indica que seu domínio se estendia para vastas regiões da galáxia. Eles têm como uma fortíssima inspiração o nosso antigo Egito, da época dos faraós. Tudo isso é evidenciado pela arquitetura de suas construções e nas escrituras das mesmas. Porém, como nem tudo são flores, saindo de Zebes, durante a colonização de SR-388 para a extração de uma energia chamada Aeon, os Chozo se depararam com uma forma de vida nativa, o Parasita X. O X é uma forma de vida extremamente perigosa que pode infectar outros organismos, replicar seus corpos e habilidades, e como é mostrado em Metroid Fusion, podendo até adquirir parte da consciência e até lembranças de suas presas, além de se espalharem como uma praga. Eles representam um risco catastrófico para toda a galáxia, ou até mesmo para o universo, já que não tinham predadores naturais e podiam destruir ecossistemas inteiros, e é o que estava acontecendo em SR-388. Percebendo que não teriam como se instalar no planeta, tomaram a decisão de tentar erradicá-los, ou ao menos tentar contê-los. Para lidar com o parasitinha insolente, os Chozo usaram sua avançada engenharia genética para criar uma forma de vida, o Metroid. Essa nova forma de vida era capaz de caçar e absorver o parasita, transformando-os em energia, o que tornou o Metroid um predador perfeito contra esses parasitinhas serelepes. E o significado de Metroid reflete o objetivo para o qual ele foi criado, para serem guerreiros supremos. Inicialmente, a criação do Metroid foi um sucesso, e os Chozo acreditavam ter resolvido o problema do planeta quando liberaram a criatura nas cavernas de SR-388. No entanto, os Metroids saíram de controle muito rápido. Talvez por pura arrogância de seus conhecimentos, os Chozo não esperavam que uma coisa acontecesse: evolução. Os Metroids começaram inicialmente como formas de larvas e acabaram desenvolvendo naturalmente a capacidade de evoluir para formas muito mais poderosas e adaptadas ao ambiente. Deu ruim. Todos os Metroids são incapazes de produzir descendentes, com exceção de um único indivíduo, a rainha,
Seu único propósito é aumentar a população e garantir a sobrevivência de sua espécie, bem como o Parasita X. E embora isso possa insinuar que os Metroids possuam uma sociedade onde seguem certa devoção e obediência aos seus progenitores, como formigas e abelhas, aqui não é o caso, pois membros mais velhos da espécie são encontrados espalhados por todo o SR-388, demonstrando que são completamente independentes. Apenas as larvas Metroid são vistas coabitando o local de nascimento. Curiosamente, adultos totalmente crescidos também estão localizados mais perto de sua casa, talvez para uma proteção do ninho. E se você assistiu o vídeo que fizemos sobre a origem da franquia, eu falo sobre a forte influência que Alien teve no desenvolvimento do jogo. Gosto muito de Alien. Se você notar, a forma como o Metroid se comporta, seu ciclo de vida e tudo mais, é extremamente semelhante ao Xenomorfo de Alien. Podemos então concluir que Metroid é igual a Alien. Assim como os Xenomorphos, os Metroids só podem se tornar uma rainha se algumas condições forem aplicadas, e uma delas é que só o Omega Metroid pode fazê-lo. E como descrito, os membros mais velhos, que são também os mais fortes, habitam proximidades dos ninhos, refletindo aos Praetorians dos Xenomorphos. Essa parte de como eles evoluem para a rainha, de fato não foi explicada em lugar nenhum da franquia, mas para os Xenomorphos, a rainha coloca seus membros mais fortes para brigarem até a morte. O Praetorian sobrevivente recebe então uma geleia real, que faz ele sofrer a mutação, se tornando a próxima rainha. Se fosse assim para os Metroids, também seria muito massa ver 2 Ômegas Metroid saindo no soco. Pena que o arco da criatura foi encerrado em Metroid Dread. Agora que você sabe o propósito dos bichinhos, quem os criou, qual foram os seus destinos, vamos falar sobre suas evoluções. O primeiro estágio é o estágio do ovo. Quem veio primeiro, o ovo ou o Metroid? Deixe aí nos comentários se você tem um palpite. Um ovo é posto pela rainha Metroid e o infante eclode. O Metroid infantil tem um formato corporal simples, semelhante a uma água viva. Flutuandinho para sempre no ar, a criatura parece se comportar relativamente dócil, mas eles são bem imprevisíveis e podem te atacar quando você menos espera. O próximo estágio é a larva. A fisiologia de uma larva é quase idêntica ao de um Metroid infantil. No entanto, ele cresceu bastante, e é o que a gente vê por praticamente toda a franquia, e também é a forma inicial dada à espécie por seus criadores Chozo. Olha só, quem veio primeiro, o ovo ou o Metroid? O Metroid. Aparentemente exclusivo para a forma de larva e para a forma infantil, eles respondem a raios beta, o que faz com que se dividam e se multipliquem em 24 horas. O estágio de larva e infantil podem ser agrupados como fases larval do ciclo de vida de um Metroid. Ou seja, eu acho que você já sabe por que o Metroid lá em Super Metroid é grandão. Depois vem o Alpha Metroid. O Metroid agora é visivelmente semelhante a um artrópode. Embora suas pernas semelhantes a insetos não tenham atingido seu comprimento e tamanho completo, impedindo assim o uso para a locomoção terrestre. Ele pode descarregar eletricidade como medida ofensiva e defensiva, e a partir desse estágio, eles não podem mais ser completamente congelados, mas podem ser feridos por baixas temperaturas, como o Ice Beam. O estágio seguinte é o Gamma Metroid e é uma expansão da forma anterior. As 4 pernas se desenvolveram completamente, permitindo com que ele ande no chão e ainda mantenha a habilidade de voar. Seu domínio sobre a eletricidade também aumenta. Os estágios Gama e Alpha podem ser caracterizados como a fase de pulpa do Metroid. A fase de pulpa é o estágio entre a larva e a fase adulta de um inseto, para melhor compreensão. Um insetão desse tamanho aqui, ó. Agora vem o estágio mais legal, o estágio Zeta. O corpo do Metroid se transforma drasticamente pela segunda vez, possuindo um corpo mais comprido, podendo andar de 2 ou 4 patas. E qualquer semelhança com o Xenomorfo é mera coincidência. O Zeta Metroid pode produzir uma variedade de projéteis baseada em fogo e plasma. Ele não pode mais voar, mas possui um mais alto nível de agilidade em todo o seu ciclo de vida. Inclusive, se você reparar no Zeta Metroid, ele acaba pedindo para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para toda a galáxia. Quer ajudar ainda mais o criador? Torne-se um membro aqui do canal. Seguimos para o próximo. A próxima forma é a forma final e mais poderosa do Metroid,
Agora, com uma postura bípede, o Omega Metroid sacrifica a mobilidade do estágio anterior para aumentar seu tamanho e força, além de ganhar novos ataques como lançar raios de fogo focados. Os Omega Metroid e os Zetas são juntos a fase adulta da espécie. E claro, a Rainha Metroid é a única forma capaz de se reproduzir, a não ser que seja uma larva exposta a raios beta. Como eu comentei anteriormente nesse vídeo, apenas algumas condições fazem com que os Metroids evoluam para o estágio da Rainha. Uma Rainha é quadrúpede e é o maior Metroid em todo o seu ciclo de vida. Ela supera tamanho e força do Omega Metroid. Infelizmente, apenas 2 jogos nos mostram o estágio final do Metroid, que é o Metroid 2 e o seu remake, e o Metroid Other M. Mas vem cá, teoria minha agora. Será mesmo que a Rainha é o último estágio da evolução do Metroid? A menos que a Nintendo continue utilizando do preguiçoso artifício de que alguma forma a Federação Galáctica ou os piratas espaciais têm DNA Metroid escondido para clonagem após os eventos de Metroid Dread, nós nunca saberemos. Essas evoluções não se limitam apenas às fases que eu acabei de comentar. Como eu mencionei, os Chozos utilizavam os raios beta para reproduzir os Metroids, causando uma certa mutação, fazendo com que eles se multiplicassem. Só que isso tem consequências. Os piratas espaciais também usaram raios beta para multiplicar Metroid, mas eles passaram um pouquinho do ponto, e as anomalias resultantes podemos encontrar em Super Metroid, na temida região de Maridia. São essas criaturinhas chamadas de Moctroids, e também na série Prime tem uma tonelada de variação, porque é Metroid exposto a Phazon, é Metroid exposto a sua mãe. Tudo isso também depende das condições do ambiente e da atmosfera do planeta para que eles evoluam. Os Metroids, projetados para serem extremamente eficientes, acabaram se tornando uma ameaça por si só. Incapazes de controlar sua criação, os Chozo foram forçados a abandonar SR-388, trancando os Metroids nos níveis mais profundos do planeta. Tudo isso com a ajuda de seus semelhantes da tribo Malkin. Esse evento marcou mais um exemplo de como o conhecimento avançado dos Chozo, embora geralmente bem intencionado, muitas vezes resultam em consequências desastrosas. E com todo esse estardalhaço Metroid, a sociedade dos Chozo se dividiu ainda mais, e as 2 principais tribos de toda a história são a tribo Torra e o Malkin. A tribo Torra foi a principal. Eles representam a crença da maioria dos Chozo. Eles são amantes da paz e são benevolentes, e isso é colocado em prática, já que acolheram Samus Aran depois que ela ficou órfã dos piratas espaciais numa colônia de mineração da Terra, no planeta K2L. A tribo Torra também é responsável pela criação dos Metroids. Já a tribo Malkin são o completo oposto da tribo Torra. E uma curiosidade, a tecnologia da armadura de Samus foi desenvolvida pelos Malkin, tanto que em Metroid Dread, o Bico de Corvo chama ela de filha. Pois é, porque a Samus tem o DNA do Raven Beak. A Samus é uma experiência Chozo. Naturais do planeta ZDR, e onde se passa Metroid Dread, tecnologicamente muito mais avançados, os Malkins estão muito mais dispostos a recorrer à violência do que seus colegas pacifistas. Claramente que, independente de sua posição oposta, os Malkins estavam prontos para ajudar seus irmãos Torra quando os Metroids saíram de controle em SR-388. No entanto, o líder Malkin, Raven Beak, viu um grande potencial para usar os Metroids como arma e, portanto, discordou do plano Torra de detonar SR-388. E vocês aí falando que é a Samus que explode o planeta. Em vez disso, o Bico de Corvo massacrou todos os Torra do planeta, com exceção de Quiet Robe, que foi poupado para ser usado como um trunfo no plano de Raven Beak de utilizar os Metroids, já que os Torra possuem a capacidade de controlar os Metroids. Como é mostrado em Metroid Dread, todos os membros da tribo Malkin foram infectados pelo X, depois que um X disfarçado de Guerreiro Malkin retornou para a ZDR de uma expedição a SR-388. Mais tarde, Raven Beak consegue conter esse surto, trancando todo o seu povo na zona de quarentena de Elon. Só que os planos do Bico de Corvo meio que foram de arrasta, porque enquanto eles estavam lá brigandinho pra ver quem ia ter o controle dos Metroids, a Samus estava lá em SR-388 passando o ferro nos Metroids. E se você acha que só os Chozos querem utilizar as criaturinhas flutuantes como arminhas, leigo engano, pois como eu comentei mais cedo, os piratas e a Federação também estavam interessados nos bicinhos.
O motivo de Samus ir até SR-388 eliminar os Metroids foi justamente a Federação Galáctica que contratou para fazer o serviço. Só que a loirinha espacial tava na planilha dos influencers aí que vazou e falaram mal dela porque ela faz o serviço pela metade. Após derrotar a Rainha Metroid, Samus encontra um ovo e eclode um Metroid dentro dele, né? Não vai eclodir um jacaré. E esse é conhecido como o bebê Metroid, o The Baby. E a criaturinha confunde a Samus com a sua mãe devido ao processo da impressão instintiva. E em vez de atacá-lo, Samus sente compaixão e decide não atacar. Lá em Metroid Other M, a Samus explica o motivo de não ter eliminado a pequena larvinha. Ela estava tão perdida e à deriva quanto o bebê Metroid, como se ele fosse um espelho do que ela estava passando. Pois é, senhoras e senhores, apesar da Samus ser P10 pra caramba, ela ainda é um ser humano, e todo ser humano tem falha. Só que esse gesto de compaixão da Samus resultou em muito mais dor de cabeça. De acordo com os eventos de Metroid 3, assim que Samus sai de SR-388, ela deixa o The Baby com a Federação Galáctica, que rapidamente descobre o enorme potencial e uma possível solução para uma crise energética. Mas sabemos que isso é pura balela dessa instituição. Essa descoberta fez com que os piratas espaciais tentassem novamente pôr as mãos nos Metroids para uma possível dominação da galáxia. A primeira tentativa ocorre nos eventos de Metroid 1, em Zebes, onde Samus elimina todos os Metroids e a inteligência artificial Mother Brain, criada pelos Chozo para gerenciar o planeta. Após a segunda e falha tentativa dos piratas espaciais, Samus quase vai de arrasta devido ao robozão gigante Pacific Rim que a Mother Brain se transforma. Só que como a Samus é protagonista, essas coisas não se aplicam a ela. O que salva a pele de Samus é justamente o bebê Metroid, que ficou daquele tamanho devido a experimentos para a multiplicação de mais Metroids. Lembra que eu falei que eles sofrem mutação devido aos raios beta naquele estágio? Então, é por isso que ele tá desse tamanho. Seguindo para o próximo jogo da franquia, a sequência direta de Metroid 3, Metroid Other M, os pilantras da Federação acabaram coletando o DNA do então último Metroid que estava no traje de Samus. E eu já disse pra que eles querem: armas biológicas. Sendo uma instituição de nível galáctico, fica óbvio que ela não trabalharia no projeto de Metroid como arma biológica em apenas uma instalação. Pois em Metroid Fusion, sequência direta de Metroid Other M, que se passa na Battleship, a Estação Espacial BSL, a princípio, era apenas uma instalação de pesquisa, e um de seus setores simulava a atmosfera de SR-388, não para preservar espécies, mas sim para cultivar Metroids. Segundo os eventos do jogo, Samus é atacada por um parasita em SR-388 e quase morre. E misteriosamente a Federação tinha DNA de Metroid para fazer uma vacina contra o Parasita X. Por isso que eu acho que tem muito mais estações por aí. E a partir dos restos da armadura de Samus infectadas pelo parasita, eles acabaram se multiplicando por toda a estação, criando cópias malvadas da Samus, que meteu medo em muita gente. Samus descobre então que seu ex-comandante, Adam Malkovich, é uma IA, que tá tagarelando o jogo inteiro. Descobre também que a Federação está criando mais Metroids. Que novidade, né? Então Samus joga a estação em SR-388, que não explode, e fim, os Metroids foram de vez, e dessa vez, eliminados de forma permanente. Mas será mesmo? Depois que Samus acabou com os planos de Ravenbeak e por toda sua tribo ter sido infectada pelo X, o Bico de Corvo cria uma armadilha para atrair Samus para a ZDR, e com o DNA Metroid correndo nas veias da lourinha, ela poderia completar o plano de dominação maligno do Biquinho de Corvo. Só que deu errado pro Bico de Corvo. Na batalha contra Samus, ele sufoca ela até que ela fique inconsciente, sendo um gatilho para a ativação da parte Metroid em Samus. Só que o passaralho não contava que, apesar de ainda ser a Samus, ela se tornou parte Metroid e, por sua vez, saiu absorvendo tudo que tinha direito. Só que tem uma pequena falha nisso. É que depois que Torashi colide com a superfície, o Bico de Corvo ainda tá vivo. Não por muito tempo, porque um parasita infecta ele e ele se transforma num bico de corvo Kraid gigante, negócio esquisitão. E então é mostrado que o Hyper Beam disparado pela Samus nesta forma de Metroid
pode desintegrar por completo o parasita. Lembra lá no começo que eu falei que era impossível um parasita infectar um Metroid? Os Metroids são geneticamente, biologicamente projetados para absorver um parasita, nunca o oposto. É por isso que tanto no Fusion quanto aqui no Dread ela absorve o parasita. Agora aqui vem mais uma teoria minha que eu já comentei. Eu disse que era óbvio que a Federação não iria usar o Metroid em uma única instalação, pois até agora nos mostrou 2 instalações. Eu duvido muito que elas sejam as únicas. Mas, como a própria Nintendo já mencionou, o arco de Metroid foi encerrado em Metroid Dread. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido este vídeo legal pra caramba, que deu um pequeno trabalhinho pra fazer, porque eu fiz ele meio que correndo, não mentira, eu fiz ele sentado aqui. Claro que não deu pra explicar toda a lore de Metroid aqui, mas deu pra te contextualizar por que os Metroids foram criados e alguns dos eventos que vão até o Metroid Dread. Espero que tenha ficado claro algumas coisinhas, dúvidas, deixem nos comentários que eu tentarei solucioná-las. Se eu não souber, nós recorremos à ajuda. Muito obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui. Deixe a curtida marotinha, se inscreva no canal, sim, se inscreva no canal, porque o YouTube me fala que tem muita gente que tá assistindo os vídeos e que não estão se inscrevendo, então se inscrevam, vamos tentar pegar aí 5.000 inscritos até o meio do ano, metade de 2025, será que dá? Não sei. Um agradecimento especial aos nossos membros aqui do canal e em específico aos nossos Metroids, os nossos Ultimate Warriors. Eu estou me escondendo atrás do Pop Filter? Não estou. E um agradecimento especial a Anderson Fontes Santana, Rock Balboa, Maurício Bernardes, Metroid Gameplays e Ismael Silva. Muito obrigado por estarem apoiando aqui o canal e fazerem com que esses vídeos e lives todos os dias a partir das 19h30 continuem acontecendo. Obrigado também a todos os outros membros e microfone para quieto, aos inscritos lá da plataforma roxa, link na descrição, fazemos live lá também. E na tela deve ter um videozinho aí pra você assistir. Espero que você assista, porque tá muito legal, dá trabalho pra fazer, todo vídeo dá trabalho pra fazer. Tem sugestão de coisas? Comenta aí. Tá esperando um raio beta pra multiplicar o vídeo? Acabou.